Você se lembra ontem que nós estudamos que o ser humano foi criado pela palavra? Estão lembrados? O que era o fôlego da vida? Se lembram o que era o fôlego da vida? A palavra de Deus. Deus fez o ser humano do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ter vida. E nós mostramos que esse fôlego da vida é a palavra de Deus. Então, como a palavra de Deus é santa, o homem passou a ter uma vida santa. A palavra de Deus é pura, o homem passou a ter uma vida pura. Por isso que ele foi feito à imagem e semelhança do Criador. Infelizmente, quando Eva foi seduzida, ela deixou de lado a palavra de Deus e recebeu a palavra de Satanás e por isso pegou o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E aí se instala o pecado no ser humano. Em que circunstâncias se instalou? Quando ela desobedeceu a palavra de Deus, deixou de lado a palavra de Deus, recebe a palavra de Satanás, o cérebro se corrompeu e aí passam a ter várias manifestações estranhas. Passaram a ter vergonha um do outro, isso não existia. Passaram a ter medo de Deus, a esconder-se de Deus e um acusou o outro, que eles receberam o espírito acusador de Satanás. Certo? Isso foi os dois. Isso porque o cérebro se corrompeu. E por que se corrompeu? Porque receberam a palavra de Satanás. E quando você recebe a palavra de Satanás? Quando você desobedece a palavra de Deus. Você deixou de lado a palavra de Deus, automaticamente entra a palavra de Satanás e entra na mente. E aí há uma mudança do comportamento, da atitude, pensamento e assim por diante. Então, nós ficamos com a mente corrompida e mostramos que, infelizmente, os filhos nascem agora à imagem e semelhança do pai terrestre. Então, eles já nascem com a mente corrupta. E como se manifesta essa mente corrupta? Inveja, ciúmes, cobiça, orgulho, egoísmo, ira, etc. Que não é normal, sabe? E aqui um ponto importante que esse texto nos mostra, que a corrupção foi justamente porque entrou a palavra de Satanás. Diz aqui a prova de Cristo foi muito maior que a de Adão e Eva, pois Cristo assumiu nossa natureza caída, mas não corrupta, e não se corromperia a menos que recebesse as palavras de Satanás em lugar das palavras de Deus. Aqui está falando de Cristo. Então a mente de Cristo não tinha a corrupção que nós temos. Isso é muito importante porque, sabe, existem muitas coisas que circulam às vezes, sabe, e afirmações que não têm fundamento na palavra de Deus. Eu já ouvi alguns falando o seguinte, que nós somos exatamente semelhantes a Cristo, que Cristo tinha a mesma natureza que nós temos. Já ouviram falar isso? Já? Está errado. Nós temos uma corrupção devido ao primeiro erro lá atrás e se foi transmitindo de geração para geração e aumentando. Cristo nunca recebeu a palavra de Satanás. Então ele não tinha a mente corrupta que nós temos. E o texto é bem claro, sabe? Segundo, Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Nós não fomos gerados pelo Espírito Santo, então já somos diferentes. Terceiro, Cristo era a palavra encarnada. Nós estamos recebendo a palavra e iremos receber a palavra pela eternidade. Então somos completamente diferentes. E diz aqui o seguinte: na grande cena do conflito de Nosso Senhor no deserto, aparentemente sob o poder de Satanás e seus anjos, teria ele sido capaz em sua natureza humana de ceder a essas tentações? Como Deus não podia ser tentado, mas como homem podia, e isso veementemente, e podia ceder às tentações. Sua natureza humana era criada, era humana, idêntica à nossa,
era carne e osso, mas não tinha a corrupção que nós temos. Veja, esse é outro texto. Sendo participantes da natureza divina, podemos permanecer puros, santos e incontaminados. E isso que faz o plano da redenção. A Trindade não se tornou humana, e o humano não foi deificado pela combinação das duas naturezas. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e caída que possuímos, pois nesse caso não poderia ser uma oferta perfeita. Perceberam? Somos diferentes. E nós temos uma natureza corrupta, por quê? Porque se recebeu a palavra de Satanás em lugar da palavra de Deus. E isso se transmite de pai para filho. Agora, em Romanos capítulo 7, nos mostra uma tremenda luta de Paulo, querendo fazer o bem, mas não podia. E ele diz assim, referindo-se à lei, ele diz, e o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Romanos 7:10. Ele confiara nas obras da lei, mas quando o espelho da lei foi colocado diante dele, e viu a si mesmo como Deus o via, cheio de faltas, manchado pelo pecado, exclamou, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Paulo contemplou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ouviu a voz de Cristo dizendo, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe a atitude de Paulo. Resolveu apossar-se dos benefícios da graça que salva, estar morto para as transgressões e pecados, ter a culpa removida pelo sangue de Cristo, ser revestido da justiça de Cristo, tornar-se um ramo da videira que vive. Andava com Cristo, e Jesus tornou-se para ele não uma parte da salvação, enquanto suas boas obras eram a outra parte, mas o seu tudo e em todos, o primeiro e o último, e o melhor em tudo. Tinha a fé que extrai vida de Cristo, que o habilitava a harmonizar a vida com a do exemplo divino. Então, a experiência de Paulo tem que ser nossa experiência, para que possamos ser livres das tentações. Por isso, em Romanos 7, ele acrescenta, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está onde? Nos meus membros. E aí ele exclama em desespero, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E essa é a luta de todo ser humano. Mas aí ele dá a resposta. Em Romanos 8, 1, 2, ele estava debaixo da lei do pecado, era preso pela lei do pecado. Mas veja o que diz em Romanos 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A questão é estar em Cristo Jesus. O que significa isso? Que não andam segundo a carne, quer dizer, dominado pelas paixões, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, que justamente eu prendia debaixo do pecado. Entenderam? Essa tem que ser nossa experiência. Porque nós vamos ter sempre essa luta. Bebo ou não bebo? Como ou não como? Faço ou não faço? E aí você chega ao ponto de dizer, não, mas um pouquinho de vez em quando não faz mal. Mas o que acontece com esse pouquinho de vez em quando que não faz mal? Que a natureza carnal não morre. Você vamos supor, você corta a carne, entendeu que os animais estão doentes, entendeu tudo isso. Você diz, não, vou parar de comer carne. Tá, passa um ano. Chega o dia dos pais. Aí vem os filhos para celebrar o pai. Faz um churrasco. E os filhos falam, pai, só esta vez, só um pouquinho. Ressuscita a natureza carnal na hora e passa a comer mais carne que comia antes.
Isso é válido para o açúcar, válido para o queijo, válido para tudo. Qualquer coisa. Agora, como somos restaurados? Então, para poder ser libertados dessas paixões, tem que a palavra de Deus ser enxertada de novo. Mas para isso tem que ser obedecida. E para ser obedecida, eu tenho que contrariar minha natureza carnal. E para isso, eu preciso de um poder sobrenatural. Mas para receber esse poder de Deus, eu preciso render minha vontade à vontade de Deus. Mas para isso tenho que ter fé. E para ter fé, eu tenho que discernir o amor de Deus. É o único caminho. Por isso que a cruz é significativa nesse processo. Porque aí eu vou discernir o amor de Deus. E aí vou poder confiar em Deus e me submeter. E ao submeter-me, Deus me dá um poder sobrenatural para praticar a palavra de Deus. Veja o conselho que nos dá em Apocalipse capítulo 3. No versículo 15, ele diz assim: conheço as tuas obras, dirigindo-se à igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos dias, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quando a pessoa é quente, está ao abrigo do Senhor Jesus, não tem problema. Quando é frio, sente a necessidade desse abrigo e corre para o Salvador. Quando é morno, não está ao abrigo, nem sente a necessidade do abrigo. E essa situação é complicada. Mas o Senhor dá um conselho. Verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Quer dizer, a pessoa sente-se segura. E o pior está aqui. E nem sabes, quer dizer, a pessoa não tem consciência, que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E qual o conselho? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. E esse ouro é a fé e é o amor do Senhor Jesus Cristo. Como adquiri-lo? Aí vem a restauração. E diz a seguir: e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Bom, toda a Bíblia enfoca esta questão de adquirir as vestiduras e adquirir o amor e a fé do Senhor Jesus. Porque é o que nos dá a vitória, sabe? Se nós não recebermos o caráter de Cristo, sempre vamos ser dominados pelas paixões. Sempre. Não tem como você se libertar. É só uma obra poderosa do Espírito Santo em transformar nossa mente. Por exemplo, Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. No versículo 12. Diz o Senhor: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, observem aqui, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todo ser humano está dominado pelas paixões. Então, aí entendemos por que o Senhor Jesus Cristo veio à Terra. Em Mateus capítulo 1, deixa bem claro o propósito da obra do Senhor nesse planeta, quando o anjo Gabriel vem a conversar com José, conversa com Maria, e veja o que ele diz no versículo 21, falando com José: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Aí ele explica: porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Como o Senhor nos salva do pecado? Como entrou o pecado? Entrou pela desobediência. Em outras palavras, como nós podemos obedecer? Precisamos do Senhor Jesus Cristo.
En Efesios, capítulo 2, aqui o Senhor explica como Ele restaura nossa mente, como nos recria para voltarmos a ter a liberdade que tinha o ser humano antes que entrasse o pecado. A obra de Deus é espetacular. No capítulo 2, versículos 1 em diante, diz: Ele vos deu vida. Observem que os verbos estão todos no passado. Ele vos deu vida, estando vos mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes quando? No passado. Quer dizer, na visão de Paulo, conforme o relato de Efésios 2, a graça é tão poderosa que essa experiência de pecado fica no passado, de desobediência. Em seguida diz: segundo o curso deste mundo, quer dizer, a pessoa vivia de acordo com os costumes, práticas do mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, quer dizer, em conformidade com o inimigo. Do espírito que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência. Quer dizer, não vivíamos como vivem todos desobedientes. E em seguida, no verso 3, entre os quais também todos nós andamos, quando? No passado, segundo as inclinações da nossa carne, quer dizer, as tendências naturais do ser humano, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quer dizer, aquilo que a pessoa sentia e gosta e quer, faz. Isso está de acordo com a vontade de Deus, ele não quer nem saber disso. O que quer é satisfazer seus gostos, sua vontade. E qual o resultado? E éramos, quando vivíamos assim, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando-nos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E aqui ele declara: pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou, quer dizer, passamos da morte espiritual para a vida espiritual. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A visão de Paulo, a visão bíblica, sempre positiva. A graça é poderosa para salvar o pecador de onde ele se encontra e já o fez assentado no céu, no trono de Deus. Não é maravilhoso? E no verso 5 diz, no versículo 8 ou 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vai apresentar todos os salvos lá no céu. Verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva. Só que não explica nesse texto o que é a graça. Isso ele não está explicando. Simplesmente diz que somos salvos pela graça mediante a fé. E em seguida diz, verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Verso 10, pois somos feitura, quer dizer, somos feitos, somos construídos, reconstruídos. Agora tem que ser restaurados, recriados. Dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então somos feitos, construídos, como o Senhor nos faz, nos recria. Romanos capítulo 5, no versículo 8 a 10, como ele nos recria. No verso 8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E observem aqui. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, quer dizer, perdoados por causa do sacrifício de Cristo, seremos, por ele, salvos da ira. E veja o verso 10.
Porque si nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos. De que maneira? Pela sua vida. Então ele coloca de uma maneira muito didática uma sequência. Éramos inimigos de Deus. O Senhor, devido ao sacrifício de Cristo, nos reconcilia com Deus e nos perdoa, nos justifica. Agora, já estamos reconciliados, já estamos justificados. E agora diz que seremos salvos pela sua vida. Temos que receber a vida de Cristo. Como recebemos a vida de Cristo? Aí entra o apóstolo Tiago, no capítulo 1, Tiago capítulo 1, no versículo 16 a 18, veja o que diz o versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Observe o verso 18. Pois segundo o seu querer, observe, ele nos gerou, de que maneira? Pela palavra da verdade, que é o que nós estudamos ontem, para que fôssemos como que primícia às suas criaturas, os principais. Agora, veja o que diz o versículo 21. Fomos criados pela palavra. Veja o verso 21. Portanto, diz, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Portanto, se você entende que foi gerado pela palavra, de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei. De que maneira? Com mansidão a palavra em vós implantada ou enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Se eu entendo que foi criado pela palavra, e entendendo que fui corrompido, e agora, sabendo que fui criado pela palavra, devo receber com mansidão a palavra em mim enxertada ou implantada onde? Na mente, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. A palavra de Deus, por isso que Cristo é a palavra encarnada. Recebendo a Cristo, estamos recebendo o quê? A palavra. Recebendo a palavra, estamos recebendo a vida de Cristo. Por isso que diz em Efésios 2 que somos salvos pela graça, sois salvos. Agora, 1 Pedro, capítulo 1, porque o coração tem que ser purificado. No versículo 13 a 16, por isso diz, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida. De que maneira? Na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santos, quer dizer, separados dos costumes do mundo, práticas, hábitos, de tudo, e seguir o caminho de Deus. E no verso 22 e 23, observem aqui, tendo purificado a vossa alma, de que maneira? Como nos purifica? Pela vossa obediência à verdade. Então temos que obedecer a palavra de Deus para ser purificada a nossa mente. E diz a seguir, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois, observem, fostes regenerados, fomos gerados pela palavra, agora somos regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, como somos regenerados? Temos que receber a palavra. Quem já tem tido contato com a vida no campo,
certamente deve ter plantado alguma árvore enxertada. Ou já sabe o processo de enxerto. Usa um cavalo, no caso de laranjas, por exemplo, usam normalmente o limão cravo, o limão rosa, aquele limão caipira. E enxertam laranja Bahia, laranja Poncã, outras laranjas. Bom, contrariando a natureza desse cavalo, tá, dessa árvore nativa, contrariando a natureza que seria produzir o limão cravo, passa a produzir limão galego, laranja Poncã, depende do enxerto. Agora, quais são os frutos naturais do nosso ser? Mau humor, irritabilidade, inveja, ciúme, cobiça, orgulho, egoísmo, ira, intemperança, sem domínio próprio. Isso é normal para essa árvore nativa. Mas quando se enxerta a palavra de Deus, qual é o fruto que aparece? Fruto do Espírito Santo. Esse é o processo para nós podermos ser libertos do pecado. Por isso, em João, no Evangelho de João, capítulo 1, João capítulo 1, versículo 16, 17, observe o que diz aqui o apóstolo São João. Verso 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. De que maneira recebemos a plenitude do Senhor Jesus Cristo? E graça sobre graça. Então, você recebe graça, cresce na graça. Recebe mais graça, cresce mais na graça. Vai crescendo. E no versículo 17, diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. E observem agora, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Você recebe a verdade, a palavra, conhecimento. Para que esse conhecimento se torne parte de sua vida, o que preciso receber? A graça. Que é o poder de Deus, redentor, que nos transforma à imagem de Cristo. E o que nos fala Tito, capítulo 2, no versículo 11 a 14. Observe o que diz no versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Qual a função da graça? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivam no presente século de que maneira? Sensata, quer dizer, de maneira inteligente, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, a graça nos educa. A graça é a vida do Senhor Jesus Cristo. Observem aqui. Falando do Senhor Jesus Cristo, desde o raiar de sua inteligência, porém, esteve ele, Jesus, constantemente a crescer em graça e conhecimento da verdade. Essa foi a experiência do Senhor Jesus. Sua educação foi recebida às fontes indicadas pelo céu. Vejam como cresceu na graça. Do trabalho útil, do estudo das Escrituras, da natureza e das experiências da vida. E observem, os livros divinos, cheios de instruções, para todos quantos põem mãos voluntárias, olhos atentos e coração sensível. Então, para o desenvolvimento do caráter, entram estes 4 compêndios celestiais: o trabalho útil, o estudo das Escrituras, a natureza e as experiências da vida. Todos eles cumprem uma função no desenvolvimento do caráter. Não é apenas estudando a Bíblia. E este texto eu acho muito significativo. A graça de Cristo é nossa única esperança de salvação, correto? Mas o que é a graça? Aprender de Cristo significa receber sua graça
que é seu caráter. E o caráter se define como pensamento e sentimentos combinados. Então, como nós recebemos o caráter de Cristo? No segundo texto diz: a glória de Cristo revela-se na lei, que é uma transcrição de seu caráter. E sua transformadora eficácia é sentida na alma, até que os homens se transformem em sua semelhança, caminhando passo a passo em conformidade com a vontade de Deus, até alcançarem a perfeição, que é a restauração do ser humano. Captaram? E observe agora por que a graça é o caráter, a lei é a transcrição do caráter. Mas para que o caráter seja implantado na nossa mente, temos que obedecer à lei. Por isso que em Jeremias 31 a 33, e em Hebreus capítulo 8, 10, fala da mesma verdade. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então, quando você obedece à lei, o que o Senhor está fazendo? Está escrevendo sua lei no coração. Como a lei é uma transcrição do caráter, o Senhor está escrevendo o seu caráter em nossa vida. Está mudando os pensamentos, está mudando os sentimentos. E o que gera palavras e ações? Os pensamentos. O que você pensa, o que você sente, você se expressa de forma de palavras e ações. Então, para ter palavras, ações corretas, hábitos corretos, tem que mudar a fonte. E para mudar a fonte, tem que guardar a lei de Deus. E guardando a lei de Deus, Deus está escrevendo o seu caráter no nosso ser. Não é maravilhoso? Como se processa isso? Jesus adquiriu sua educação no lar. Sua mãe foi a primeira professora humana. De seus lábios e dos rolos dos profetas, ele aprendeu as coisas celestes. Vivia numa casa de camponeses e, fiel e alegremente, desempenhou sua parte nas responsabilidades domésticas. E observem aqui, cada ponto é importante, porque, como diz aqui a primeira professora, de seus lábios, os rolos dos profetas, aí entrou a escritura. Ele aprendeu as coisas celestes. Vivia numa casa de camponeses, aí entra a natureza. Fiel e alegremente desempenhou sua parte nas responsabilidades domésticas, o trabalho útil. E aquele que fora o capitão dos céus, era agora servo voluntário, aí entraram as experiências da vida. Com esses 4 compêndios, Deus foi crescendo na graça para deixar-nos um modelo a ser seguido. Aprendeu um ofício e trabalhava com suas próprias mãos na carpintaria de José. Isso tem um significado importante. Como funciona o compêndio do trabalho útil? Jesus é nosso exemplo. Muitos há que se detêm com interesse sobre o período de seu ministério público, enquanto passam por alto os ensinos de seus primeiros anos. É, porém, na vida doméstica que ele é o modelo de todas as crianças e jovens. Por que o trabalho é importante? A educação recebida na infância e na juventude afeta toda a sua carreira na vida adulta, e sua experiência religiosa sofre um estigma correspondente. A Bíblia diz o seguinte: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Não está escrito? Tá. Para você perseverar, tem que ser formada a perseverança na mente. Como é formada a perseverança? No trabalho. O trabalho, através do trabalho, a pessoa adquire hábitos de pontualidade, de responsabilidade, de perseverança. Então, o trabalho tem uma participação importante na formação do caráter.
Se a pessoa não foi ensinada a assumir obrigações dentro do lar desde pequenino, vai crescendo sem compromissos. Ele não assumir responsabilidade, não vai ter essa perseverança em superar obstáculos, e essa mentalidade se vai manifestar na escola, no trabalho, na igreja, porque o cérebro se comporta da mesma maneira em todos os lugares. Não há diferença. Então, se uma criança é deixada ser, por exemplo, desordeira, entra dentro de casa, larga um tênis no corredor, vai tomar banho, deixa a toalha no chão, roupa aí no chão, etc. Esse comportamento já está na mente, e vai ser assim na vida toda, inclusive na igreja, inclusive a salvação ele vai lidar dessa maneira. Através de sua existência terrestre, Jesus foi um ativo e constante trabalhador, esperava muito resultado, muito empreendia, portanto. Depois de iniciar o ministério, disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus não se esquivava a cuidados e responsabilidades, como fazem muitos que professam ser seus seguidores. É porque procuram furtar-se a essa disciplina que tantos são fracos e ineficientes. Podem possuir preciosos traços, mas são sem fibra e quase inúteis quando há dificuldade em enfrentar e obstáculos a transpor. E observem aqui, a positividade e energia, a solidez e resistência de caráter manifestadas em Cristo têm de se desenvolver em nós, mediante a mesma disciplina que ele suportou, e caber-nos-á a mesma graça por ele recebida, o trabalho. Por isso as mães têm que se preocupar, a criança tem que assumir desde pequenina responsabilidade dentro do lar. Não pedir para a criança ajudar, não. Você é responsável por isso, você é responsável por colocar água no cachorro, de colocar alimento, você é responsável, tá? E assim ele tem que aprender para ser responsável no futuro, na vida adulta, inclusive em sua salvação. Como preparou Deus a Eliseu para ser profeta? Observem que interessante. Ao lavrar o campo, havia Eliseu aprendido a lição de não permitir que o fracasso ou o desânimo fossem acalentados. Agora colocava ele sua mão no arado em outra linha de trabalho e não fracassaria nem desanimaria. Toda vez que lhe vinha um convite para retroceder, declarava ele: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Quer dizer, esse espírito de Eliseu como profeta, ele aprendeu arando a terra. E é assim que Deus nos prepara para exercer funções futuras. Como trabalham as experiências da vida? Dia a dia instrui Deus a seus filhos pelas circunstâncias da vida diária. Prepara-os para a parte que tem de desempenhar naquele mais vasto cenário que sua providência lhes designou. É o resultado de sua diária prova que determina a vitória ou derrota deles na grande crise da vida. Todas as experiências vão nos preparando para experiências futuras. Jesus leu o caráter dos discípulos, sabia quão dolorosamente seria provada a sua fé. E aqui fala de Pedro quando caminha no mar. Nesse incidente no mar, desejava mostrar a Pedro sua própria fraqueza. Em meio das tempestades da tentação, só podia andar em segurança quando, desconfiando inteiramente de si mesmo, descansasse no Salvador. E enquanto não discernisse sua fraqueza, não poderia compreender quanto necessitava de confiar em Cristo. Houvesse aprendido a lição que Jesus lhe buscou ensinar naquele incidente no lago, e não teria fracassado quando a grande prova lhe sobreveio, que negou ao Senhor 3 vezes. Aliás, antes que o galo cantasse 3 vezes. Se ele tivesse aprendido a confiar no Senhor, se lembra a história? Vem aqui e caminha. Desceu para caminhar, se sentiu seguro que podia caminhar no mar. Logo que começou a afundar, entrou em desespero.
Aí o Senhor estendeu a mão e o ergueu. Então Deus queria prepará-lo para situações piores. Por isso que em qualquer circunstância, irmão, que aconteça o que acontecer, temos que ter em mente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo, de ruim ou de bom, coopera na formação do caráter. Como funciona a natureza? Fonte infalível de instrução. Depois da Bíblia, deve a natureza ser o nosso grande compêndio. O que vamos aprender na natureza? Se fielmente estudarmos o livro da natureza, encontraremos nele uma reserva abundante para a contemplação do amor e do poder infinito de Deus. Tanto observar a natureza, você diz, Deus é amoroso, Deus é poderoso. Quando o mundo estiver caindo em pedaços, você vai ficar tranquilo porque sabe que Deus tem poder para te salvar. Você vai ficar tranquilo porque sabe que Deus é amor. E você experimentou e conheceu esse amor. E na experiência do Senhor Jesus diz, desde os primeiros clarões da inteligência, foi sempre crescendo em graça espiritual e no conhecimento da verdade. Toda criança pode adquirir conhecimento como Jesus o adquiriu. Observem aqui o que o Senhor nos propõe. Ricas bênçãos no ambiente natural, saí das cidades. Não considereis uma grande privação ter de ir para as colinas e montanhas, mas buscai esse retiro, onde podereis estar sozinhos com Deus para aprender sua vontade e seu caminho. Cristo está à porta. Por este motivo é que digo, não considereis uma privação seres convidados a abandonar as cidades e mudar-vos para as zonas rurais. Aí, ricas bênçãos aguardam os que delas se quiserem apoderar. E observem, contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Quando você sai aqui nas ruas e vai dirigindo, cruzam-se motos, carros, bicicletas, para lá e para cá. Essa agitação vai gravando no cérebro. Como fica o cérebro? Agitado. Na natureza, você vê os pássaros voarem, você vê, enfim, tudo tranquilo, a brisa movendo as folhas, as flores. Essa calma vai gravando na mente. E como fica a mente? Calma. Bom, encerrando, a santidade, ou seja, a semelhança com Deus, é o alvo a ser atingido. E nós somos transformados pela contemplação. Sabem? Então, nossa natureza de nascimento se caracteriza pela prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonerias. A obra do Espírito Santo é implantar uma nova natureza. Não é transformar essa aqui nessa guia. Essa aqui está gravada no cérebro, mas o Senhor implanta esta outra para sufocar essa e não se manifestar, se me mantiver ligado a Cristo. Se eu me separo de Cristo um instante, essa aqui assume. E esta se caracteriza pelo amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E o Senhor é bem claro. Se eu permaneço nesta natureza, não herdaremos o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Se nós recebermos a nova natureza, isso pela obediência à palavra de Deus, então, no final, contra estas coisas, não há lei que condene o ser humano. Por quê? Porque somos transformados de glória em glória na própria imagem. De que maneira? O Senhor Jesus se apresenta na palavra como amor, espírito, justiça, verdade, vida, paz e luz. O que significa isso? Que a natureza dele é amorosa, espiritual, justa, verdadeira, vivificante, pacífica, luminosa. Como implanta essa natureza? Aqui está a mente de Cristo. Pela inspiração,
colocou pensamento e ideia na mente dos profetas, estes escreveram a palavra de Deus. Bom, a natureza de Cristo é essa, justa, edificante, espiritual, amorosa, pacífica, verdadeira, luminosa. Consequentemente, os pensamentos têm esta natureza. Quando estes homens transformaram essas ideias, pensamentos na palavra de Deus, a palavra de Deus tem a mesma natureza da mente de Cristo. Qual a obra do Espírito Santo? Desperta na mente o interesse pela palavra de Deus, o convence do pecado, da justiça, do juízo, o leva ao arrependimento e aceitação da palavra. Quando a mente humana aceita a palavra, o Espírito Santo lhe dá um poder sobrenatural para ele obedecer. Ao obedecer, a justiça de Cristo é comunicada por meio da palavra para a mente humana. A vida, o Espírito, o amor, a paz, a verdade e a luz são comunicadas para a mente humana. E qual é o resultado de todo esse processo? O fruto do Espírito. E assim que somos salvos das tentações. Assim que o Senhor nos regenera, assim que o Senhor nos recria, assim que o Senhor nos liberta. E esse é o nosso privilégio. Mas para isso precisamos tomar uma decisão. Qual a decisão? Submeter-nos à vontade de Deus. Se o Senhor diz, toda a gordura é minha, de quem é a gordura? Então eu não posso comer gordura. Se o Senhor diz, dizendo que toda a gordura é dele, significa que todo o queijo é dele, ou não? Então qual é a minha decisão? Lembre-se o seguinte, a decisão é nossa, mas o poder é de Deus. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe e possamos tomar decisões do lado do Senhor. Irmãos, estamos vivendo nos últimos minutos da história do planeta Terra. Não precisamos estudar o livro do Apocalipse, nem o livro de Daniel. Os próprios acontecimentos do mundo revelam que a vinda do Senhor Jesus está próxima. O que está acontecendo no mundo não é normal. Por isso que o Senhor nos chama para nos posicionar do lado da verdade e abrir mão dos hábitos, costumes, porque isso vai afetar a mente e vai afetar a obra do Espírito Santo e não se cumprem os propósitos do Senhor Jesus. Por amor ao Senhor Jesus, vamos tomar uma decisão do lado do Senhor. Oremos. Querido e Santo Pai que está nos céus, agradecemos em nome do Senhor Jesus, porque suas misericórdias se renovam cada dia. Agradecemos porque sua mão está estendida e seu braço poderoso para nos salvar de nossos maus hábitos, nossos costumes, nossas práticas, inclusive nossos planos para este mundo. Querido Pai, desvia nosso olhar deste mundo para as coisas celestiais. Permite-nos, Senhor, discernir o sacrifício de Cristo, para confiar plenamente nossa vida do Senhor como uma criança e aceitar seus caminhos, por mais que sejam diferentes do que estamos acostumados, mas confiar que o Senhor sabe o que está fazendo, que sabe o que quer fazer em nós, que sabe como nos guiar e nos conduzir para a eternidade. Querido Pai, que as bênçãos do Senhor acompanhem a cada irmão e irmã, cada família aqui presente e os que nos estão acompanhando pelo YouTube. O Senhor nos guarde a todos e os leve em paz, segurança, e amanhã possam voltar para continuarmos estudando o plano da redenção, como o Senhor nos liberta das paixões carnais. Le agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.